Fala pessoal, meu nome é Fábio e nós vamos então aí continuar com as nossas videoaulas. Na última videoaula então nós vimos aí um pouco sobre o padrão ACE do SQL Server, ok? Então nós explicamos aí a diferença do padrão antigo para o novo padrão que é implementado nas queries novas. E agora nós vamos então dar continuidade aí no assunto sobre inner joins. Como que eu crio aí os meus selects com inner joins, ok? Quando eu preciso fazer aí a união de dados que estão aí provenientes de mais de uma tabela. Então isso é muito utilizado quando se programa para SQL Server. Geralmente nós precisamos aí sempre de dados de mais de 2, 3, 4 tabelas. E geralmente para quem inicia em SQL, na programação, sempre acaba confundindo como que funciona o join. Então eu vou ilustrar aqui de uma forma bem simples, para que a gente consiga aí enxergar esse conceito do join, porque uma vez que nós entendemos esse conceito, o resto é beabá, pessoal, é bem simples. Então, para começar aqui, vou colocar o nosso banco em uso, ok? E vou aqui ilustrar em uma imagem como que funciona o join, para que a gente posteriormente consiga aí montar os nossos selects. Então eu tenho essa imagem já mostrei na aula anterior, onde eu tenho a tabela A e a tabela B. Reparem que na junção entre a tabela A e a tabela B, eu tenho aqui um espaço preenchido de azul. Esse azul que corresponde ao meu inner join, ou seja, eu estou pegando os dados que têm relação na tabela A e os dados que têm relação na tabela B. Como assim? Que tem relação na A com a B? Qual que é o parâmetro que eu tenho que usar? Então eu vou exemplificar aqui agora como que seria feito isso, ok? Então, supondo que eu tenho aqui minha tabela cliente, no caso seria minha tabela A. Então eu tenho 3 registros na minha tabela cliente, ok? Eu tenho Fábio, Maria e a Vanessa, cada um com o seu ID. Supondo que eu tenho uma tabela de pedidos de cliente. Então aqui eu tenho o ID do pedido, o ID do cliente que fez aquele pedido e o valor, ok? Então, bem simples aqui. Aí suponha que o seu gerente chega para você e fala assim, ó, preciso que você me traga um relatório onde conste o nome do vendedor, ou o nome do cliente, perdão, e que contenha também o ID do pedido dele e o valor da compra que ele fez. Então, ou seja, o nome do cliente está na tabela cliente, o ID do pedido está na tabela pedido e o valor está na tabela de pedido. Eu preciso montar um select que traga o nome, o ID do pedido e o valor. O nome está em outra tabela. Então, em tabelas distintas. Então, eu preciso fazer o que? A união dessa tabela, preciso unir essas duas tabelas e posteriormente trazer aqueles campos que eu tenho interesse. Para mim fazer essa junção, vocês lembram da imagem aqui? Eu tenho esse centro aqui. Esse centro é o que vai ter os valores iguais, ok? Que eu preciso ter 2 campos em comum para me fazer o inner join. No meu caso, na tabela cliente, qual é o campo em comum que eu vou utilizar? O ID do cliente. Ok? ID do cliente. Então, ou seja, para mim fazer o join, eu preciso que esse ID de cliente exista aqui. Ok? Quando eu falo existir, não é a coluna, tá, pessoal? A coluna ela tem que existir, é lógico, é o valor da coluna. Então, eu tenho um ID cliente aqui 1. Quando eu faço um join, esse 1 tem que existir nessa parte, ok? O 2 tem que existir aqui, o valor 2. O 3 tem que existir o valor 3. Então, eu só vou trazer as linhas aqui cuja exista valor com patente na minha coluna aqui. Então, na coluna ID CLI, os valores que tem aqui são os mesmos que tem que ter aqui. Então, quando eu faço esse select aqui, esse inner join, essa junção de tabelas, eu vou ter um resultado parecido com esse, ok? Então, o SQL foi lá,
fez a junção, então ele veio aqui, ó, ID cliente 1, ID cliente 1, juntou a primeira linha, no caso essa aqui, ó. Eu fui lá e separei os campos que eu quero, nome, ID do pedido, valor. Aí ele verificou, ID cliente 1, tem mais um aqui, não tem? ID cliente 1, qual que é o ID do pedido? 3, ID do pedido 3, qual que é o valor? 5, valor 5, então ele repete o meu nome novamente e traz os dados do pedido. Tenho mais algum ID 1 aqui? Não tenho. Ele vai para o qual? Para o próximo, 2. ID 2, quem que é o primeiro aqui? 15. Então aqui, ó, Maria, ID do pedido, 2, valor 15. Tem mais algum 2? Não tem. Ele vai para o próximo, 3. Tenho 3 registros aqui, é o que ele traz aqui embaixo, ok? Então, bem simples. Vocês vão notar que o 7 ele não traz. Por quê? Eu tenho ID 7 aqui? Não tenho. Então, ou seja, o valor 7 não é comum na tabela cliente. Ele só tem aqui na tabela pedido cliente. Ilustrando aqui na minha imagem, seria aqui, ó. Eu teria esse ID aqui, mas não teria aqui. Os demais ID, eles estão aqui, ó, porque ele tem na tabela A e tem na tabela B. Ok? Então, bem simples, pessoal, entender essa parte aqui. Se você conseguir entender essa lógica, esse raciocínio, você consegue aí montar o seu selects de boa, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algo mais explicado, deixa nos comentários aí, que eu tento mandar algum material e tento sanar a sua dúvida aí, ok? Então, vamos ver aí como que funciona essa parte, então, no SQL Server. Então, eu vou montar o meu primeiro join, ok? Então, aqui eu tenho meu select. Note que aqui eu tenho C ponto, esse C ponto corresponde à minha tabela categorias, que eu estou dando um alias para ela aqui. Inclusive nós já tivemos uma aula só de alias, qualquer dúvida, assiste o vídeo. Então eu tenho aqui o ID da categoria, o nome da categoria e o ID do produto e o nome do produto. Eu estou fazendo o que aqui? Uma junção. Então eu estou selecionando os campos de onde? Da tabela produto, perdão, na tabela categoria, que vai se chamar C, fazendo um join com a minha tabela produtos, que vai chamar P. Qual é a condição para acontecer esse join aqui? O valor categoria ID tem que existir aqui na categoria ID no produtos. Então, ou seja, o valor que eu tenho aqui na minha categorias, o ID, ele tem que existir na tabela produtos, na mesma coluna categoria ID. Então, quando eu executo aqui, note que ele trouxe para mim 77 linhas, ok? Então, isso corresponde ao que? Todo o valor que tem na minha tabela categorias tem na minha tabela produtos. Bem sossegado. Aqui, então, eu mostrei aqui um exemplo de um join entre duas tabelas. Note-se que aqui só tem a palavra join, pessoal. Você vai ver muito isso aqui, ó. Inner join, ok? É a mesma coisa, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode ver que o resultado são 77 linhas. Então, para um segundo exemplo, bem simples também, é um join onde a minha condição ela é múltipla. Aqui eu só usei uma condição, a categoria ID tem que ser igual à categoria ID. Então, ou seja, o valor categoria ID tem que existir aqui no produtos categoria ID. Aqui embaixo, eu estou pegando o que? Na minha tabela de cliente, fazendo o que? Um join com a minha tabela de funcionários. Então, eu estou verificando a condição seguinte, ó. Aqui, no meu cliente, a cidade, o valor cidade tem que constar na tabela funcionários cidades. E, estou usando o operador END,
O país também tem que ser igual, tem que ter o valor país na minha tabela funcionário. Então aqui na Customer e na Employees, cidade tem que ser igual a cidade, país tem que ser igual ao país. Ok? Então eu posso ter múltiplas condições aqui. Então ele traz aqui, ó. Nota que, olha o tanto de valor repetido que ele traz. Então eu poderia arrumar isso aqui. Como assim arrumar? Lembra que nós tivemos uma aula que nós falamos então lá sobre o distinct? Então o distinct cairia bem aqui. Eu aplico aqui o meu distinct. Nota que quando eu executar, veio 3 registros. Por quê? Porque ele tirou para mim aqueles que são duplicados, ok? Ele meio que agrupou os dados para mim. Então já tivemos uma aula de distinct também. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar o link na descrição aí sobre essa videoaula. Dá uma olhada também que é muito interessante. Do mesmo jeito que eu posso ter múltiplas condições aqui, posso ter mais uma condição, end, não tem problema. Eu posso ter o que também, pessoal? Eu posso ter múltiplas tabelas, ok? Nós vimos então um exemplo com 2 tabelas e aqui nós temos um exemplo com 3 tabelas. Então eu estou unindo 3 tabelas aqui no meu select. Então eu tenho a tabela clientes, a tabela pedidos e tenho a tabela detalhes do pedido. Então a minha tabela cliente, eu vou fazer uma junção com a minha tabela pedidos, sobre qual circunstância? Ora, o ID do cliente tem que existir na tabela pedidos, o ID do cliente. E depois eu estou fazendo um outro join, aonde? Com os detalhes do pedido, aonde o ID do pedido tem que constar na tabela detalhes de pedido. Então executar aqui, trouxe para mim a coluna ID, nome da companhia, o nome do cliente, ID do pedido, data do pedido, ID do produto e quantidade. Ok? Então, ou seja, eu trouxe dados aí provenientes de 3 tabelas. Posso ter 4, posso ter 5. Não tem assim um limite fixado de quanto você deve usar. Mas assim, o legal é você não fazer tantos joins. Se você precisar fazer muitos joins numa só consulta, às vezes é melhor você rever sua tabela, se ela está realmente bem estruturada, se está organizado os campos, porque começa a pesar muito para o seu banco de dados, ok? Então, futuramente nós vamos ter um curso exclusivamente só de gerenciamento de banco de dados, manutenção, onde nós vamos criar nosso banco, criar tabela, índice, index. Bem legal também o outro curso. Mas por enquanto vamos fazer aí as queries, como nós desenvolvemos as nossas queries, ok? Pessoal, então NerdJoy é bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou também, deixa nos comentários aí que a gente procura melhorar. Compartilha aí, pessoal, ajuda no canal. E até a próxima.